e repetidas de cada dia, como sendo fruto da bondade de Deus sobre nós. Por exemplo, estar ao redor da mesa com sua família. Normalmente nós temos e olhamos para aquilo como algo tão natural que não pensamos que o Senhor, que nos concedeu família, casamento, que nos deu filhos segundo a sua vontade, que colocou o alimento sobre a mesa como fruto do pedido e da oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e como fruto do trabalho. Nós sempre olhamos para as coisas que são repetidas e do dia a dia como sendo algo certo, garantido, e que isso nós não conseguimos refletir nas promessas, na bondade e no cuidado de Deus sobre nós. O texto que nós acabamos de ler, ele poderia simplesmente descrever o fato de Deus ter dado a terra ao povo, como você vai encontrar do verso 1 até o verso 12, 11 e 12 particularmente, no texto, não é? E depois do verso 20 até o 63, onde a terra que eles entraram, tomaram, onde eles chegaram, que eles possuíram, a região, o monte, e de repente o Senhor para, e é interessante isso, no meio desses dois blocos de histórias, você tem a história de Caleb. Mais uma vez Caleb retoma o centro. Ele foi o centro da narrativa anterior, da exposição do sermão do domingo passado. Agora ele está no centro dessas duas histórias. Eles passam a tomar a terra, e agora ele conta como foi que ele tomou a terra e como ele dividiu a terra com os filhos, quais os meios que Deus utilizou. E nós perdemos de vista, irmãos, é tão mecânico isso. Nós trabalhamos, recebemos o salário, compramos o alimento, colocamos sobre a mesa, é tão mecânico isso. Nós não conseguimos parar para pensar que são os meios que Deus deu para que aquilo que Ele determinou para nós chegasse até nós. Nós não conseguimos ser gratos pelas coisas mínimas. E quando paramos para pensar, quando você se assenta na mesa com irmãos, e de repente esses irmãos começam a comer, não há nem a preocupação de dizer: obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado, Senhor, pelo pão que está sobre a mesa. Nós chegamos num ponto tão crucial que até o básico de orarmos ao redor da mesa nós nos esquecemos. Esse texto, especificamente, irmãos, ele lida com a entrada de Israel, a tomada de Israel na região sul. E é por isso que o texto, a história vai ser dividida em duas grandes partes: Judá e José, subdividido em dois filhos, Judá e José. Efraim, especificamente, como a região norte, Manassés, e também Judá na região sul. O que você vai perceber é que agora ele está lidando com a posse do sul, a entrada no sul, e aí Judá, especificamente até Caleb, passa a assumir uma parte dessa terra. Tanto é que o texto diz assim, no capítulo 15, no versículo 13: a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá. É por isso que a história dele está inserida aqui, porque eles vão trabalhar para possuir o sul, mas foi dado a ele, a Jefté, a Caleb, a região sul. Por isso ele adentra nessa narrativa também, porque toda a sessão fala acerca da posse
da região sul da terra prometida. Você vai perceber uma parte com Judá e Efraim, e Efraim especificamente no norte, como sendo a região de Samaria, posteriormente estabelecida. Jerusalém, tanto é que no final você vai perceber como Jerusalém passa a ser um tema ainda, o nome Jerusalém não era conhecido, a cidade de Jerusalém ainda não tinha esse nome, não é? Mas certamente um editor posterior ao livro de Gênesis vai acrescentar essa informação. Veja como é interessante, irmãos. Ele diz assim, no versículo 8 particularmente: deste ponto sobe pelo vale do filho de Nun, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. Então, a região é clara, para que não haja dúvida que ele está se referindo aqui ao sul da região da terra prometida. É por isso que o verso 63, que encerra o texto, também diz: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os Jebuseus que habitavam em Jerusalém. Essa é a região que está sendo estabelecida aqui como a terra que vai ser dividida agora. Essa é a terra que está sendo dividida a partir desse verso que nós passamos a ler. Então preste atenção comigo, irmãos, a alguns pontos que eu queria destacar nessas três partes. Veja, primeiro você vai encontrar do verso 1 ao 12 os limites da herança de Judá, não é? Então, as fronteiras da herança de Judá. Então, você vai encontrar sul, norte, e expressões como ocidente e oriente. Todas as fronteiras de Judá vão ser tratadas aqui. Do 13 ao 19 particularmente, a posse de Hebrom. Caleb e sua família, eles vão morar ali. A posse de Hebrom, que também está no sul, como o texto diz claramente. E a última seção, que vai do verso 20 ao 63, não é? Que são os nomes das várias cidades que caíram para a sorte, ou segundo a determinação de Deus para ajudar. As muitas cidades que caíram para ajudar. Todas essas cidades são nomeadas, a posse os limites estabelecidos. Deus concedeu a eles aquilo que ele havia prometido. Deus concedeu a eles aquilo que ele havia literalmente prometido. O que essa primeira sessão do verso 1 ao 12 tem para nos ensinar acerca dessa terra que passa a ser possuída por Judá? Lembre-se que eu falei no início, Judá e José, eles eram os dois filhos de Jacó, um dos dois filhos de Jacó, obviamente, não é? Mas eles não eram inequivocamente os primogênitos, ou o primogênito, nem Judá, nem menos José. Eles não eram os primogênitos. Rúben era, mas ele perdeu. Lembra como foi isso? Ele se deitou com a mulher, com a concubina do seu pai. Depois os outros dois irmãos que seguem na ordem de filhos, Levi, ele não vai ser, porque ele cometeu naquele evento em que eles matam os homens de uma nação inteira, porque haviam abusado da sua irmã. Eles vão perdendo, e por isso José e Judá acabam recebendo aqui o papel maior nessa história. Essas duas tribos, elas foram as primeiras tribos a serem assentadas. E é interessante isso, irmãos. São os dois grandes líderes, o do sul e o do norte. Foram as duas grandes tribos, as duas primeiras tribos a serem assentadas. Judá no sul, que pega parte da terra de Canaã, e José parte da região norte de Canaã. E os outros filhos, irmãos, vão se estabelecer no meio deles.
um no extremo, outro no outro extremo, e os outros filhos vão estabelecer ao redor deles. Por exemplo, a sorte de Benjamim, de Simeão e de Dan estavam ligadas a Judá, e Isacar, e Zebulon, Naftali e Asser estavam linkados a José. Então havia uma associação entre eles, e essas tribos maiores foram assentadas primeiro, depois as outras ao redor deles. Eles foram colocados primeiro, isso é importante, não é? Porque a partir deles é que toda a terra vai ser distribuída. Talvez possamos dizer isso, irmãos, que a razão pela qual eles são colocados primeiros é pelo fato de que eles são mais fortes, eles são, especialmente Judá, está linkado literalmente com a guerra, eles estão linkados com a guerra, o leão da tribo de Judá, essa é uma figura interessante, e por isso ele está colocado nos limites, por causa da invasão, especialmente no sul, Por exemplo, lá no livro de Números, há uma informação dada por Moisés, que chama a nossa atenção. Números capítulo 33, por favor, versículo 54, veja a palavra de Deus comigo. Números 33, verso 54, diz assim um texto: herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. A sorte foi lançada, mas as maiores, esse é que o texto está dizendo, né? Você vai dar segundo as maiores. As maiores tribos receberão as maiores partes, e as menores partes. Você vai escolher as duas maiores partes e vai lançar sorte, de acordo com a tribo de Judá e de José. Então o resto das tribos serão estabelecidas ao redor delas. O primeiro, e é importante isso, um deles foi colocado em Gilgal e o outro em Siló, 2 lugares distintos. Então, nesses versos, do verso 1 ao 12, nós temos aqui os limites que caíram para Judá, não para o reino norte, mas apenas você entendendo que esses 2 serão os primeiros. Então, no decorrer da exposição, vocês vão ver que a outra parte do reino norte vai ser estabelecida. Agora é apenas Judá que está em jogo. As famílias estarão nele, estarão todos associados a ele. Quem escolhe a terra? É Deus que escolhe a terra. Há um padrão e Deus estabelece o padrão e escolhe a terra. É interessante porque é necessário que um assunto desse seja estabelecido por uma autoridade suprema, e aí haverá menos discussão se fosse feito por magistrados inferiores. Haveria conflito entre eles para escolher a terra, qual é melhor, eu quero aquela região, eu quero aquela outra terra, mas foi determinado pelo Supremo Pastor e Senhor e Rei. E não há, e é interessante, irmãos, é por isso que você encontra muitas vezes nos Salmos, não é? Senhor, tu és a minha herança, tu és a minha sorte. É porque nessa linguagem eu sei que aquilo que eu tenho foi dado pelo Senhor, e não há insatisfação com a sorte que me foi dada, não há insatisfação com o que eu tenho. O fato de desejar trabalhar para possuir mais, trabalhar para possuir outras coisas, não é necessariamente pecado. O pecado é não estar satisfeito com o que Deus tem te dado. O trabalhar mais e o querer ter mais em si não é pecado.
Pecado é você ter alguma coisa nessa vida e desejar algo mais porque você não está satisfeito, e você vai perceber que quanto mais você tiver, menos satisfação você vai ter, porque se você está buscando satisfação naquilo que você tem, você nunca alcançará a satisfação. Você só ficará bem com o que você tem se Deus for a tua satisfação. Então ele passa a dividir as fronteiras, que são muito claras aqui. O limite ao oriente, ao sul, ao norte, como o texto descreve, todos eles bem estabelecidos aqui, irmãos. No verso 5, particularmente do capítulo 15, diz assim: o limite, porém, para o oriente será o mar salgado, até o foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Ele descreve aqui o mar salgado. Ora, todo o mar é salgado, mas esse era especialmente salgado. É importante lembrar ainda, irmãos, que o estar salgado, então o fato deles terem essa característica, vai lembrar para ele o período em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, no período de Abraão, e eles foram sepultados ali, porque pecaram contra o Senhor. Já a parte sul, como está descrito nos versos 1 a 4, você vai encontrar no 15, verso 1 a 4, ele está descrevendo aqui a fronteira que está no sul. Lembre-se, Judá era uma tribo de guerra, irmãos. Ele foi criado, estabelecido por Deus para guardar as fronteiras de toda a terra. Ele lembra dos antigos inimigos dele. Você sabe a quem ele se refere? Por exemplo, veja comigo, a partir do versículo 1, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul ao limite de Edom. Você sabe quem é Edom? Os edomitas. Era Saul, Esaú, irmão de um dos filhos dos patriarcas. É importante pensar como que os pais que nasceram nessa história, os gêmeos, os filhos de Isaac, Jacó, Esaú, ali naquele contexto, estavam em guerra já no ventre da mãe. Eles vão estar no limite um do outro. Judá estará exatamente no limite de Edom, porque ali ele vai proteger dos inimigos. Lá em Obadias, particularmente no verso 21, o Senhor, através do profeta, dirá: esse reino, o reino de Deus, julgará o monte de Esaú. Está lá em Obadias, verso 21, o reino de Deus julgará o monte de Esaú. O reino norte é dividido as partes com Benjamim. Veja o verso 6, ele diz assim: limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Importante lembrar que a menção é feita veja, as pedras de Boã, que era um filho de Ruben. Provavelmente era um grande guerreiro, irmãos, um grande guerreiro. Provavelmente é por isso que ele é citado aqui. Ele deve ter morrido nos campos de Gilgal e foi sepultado sobre essa pedra. Daí a referência a ele. Já o verso 7 vai trazer a lembrança aquilo que ocorreu de grande pecado com Acã. Verso 7: subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de
Acor, olhando para o norte rumo ao Gilgal. Aqui ele lembra do vale de Acor, irmãos, vai lembrar Judá do sofrimento que Acã trouxe à sua tribo no meio de Israel, quando eles trouxeram o que era pecado, maldição para dentro da tribo. Os limites dele encostam nessa terra. É importante ainda que no verso 8, nesse limite ali do norte, irmãos, você vai encontrar até o monte Sião e o monte Moriá. Veja o verso 8, o que diz: deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Menção clara às tribos. E aqui o monte de Sião e o monte Moriá eram os dois grandes montes da terra associados a Benjamim. Mas o limite que está na parte ocidental, no verso 12, preste atenção, o verso 12 particularmente, ele diz assim: o limite, porém, do lado ocidental é o mar grande e as suas imediações, são estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Que coisa interessante, Judá era maior, assumiu a maior parte, os limites são determinados. E por que isso, irmãos? Por que isso? Para que fique claro que aquele que é mais poderoso não deve viver apenas para si mesmo. Aqueles que são colocados em lugares estratégicos não devem pensar apenas em si mesmo, mas na proteção de todo o seu povo. A tribo de Judá, o lugar que Deus deu a ele, o poder militar que eles tinham e a região estratégica que eles habitavam, trazia sobre eles grande responsabilidade. Eles não poderiam alargar seus limites, eles não poderiam entrar na terra dos seus irmãos, eles não poderiam conquistar a terra dos seus irmãos. Foi isso que Deus deu a eles. Eles já eram grandes. O que eles deveriam fazer com os seus irmãos? Impedir que os inimigos adentrassem pelos limites que Deus colocou o povo e a tribo de Judá. Esse é um princípio tão importante. Quantas vezes nós pensamos em alcançar algo na vida para o bem pessoal, e alcançar algo e não para ou alguma posição ou algum status nessa vida, pensando apenas no benefício próprio e não em servir ao seu próprio povo. Judá vivia numa região em que os seus irmãos dependiam dele. Eles eram fundamentais nesse processo. Na segunda parte dessa narrativa, você tem agora a história de Caleb tomando assumindo uma região dada a pedido ordenado por Moisés anteriormente, mas agora executada diante de Josué. Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte que lhe ordenara ao Senhor. Aquilo que Deus havia ordenado foi agora entregue a Caleb. Como é que isso acontece, irmãos? Como é que isso ocorre? Veja só como é interessante no verso 13. Josué vai garantir
as montanhas de Hebrom para Calebe. E o texto diz que foi dado a ele, de acordo com o mandamento do Senhor a Josué. Embora Calebe, na sua petição, no seu pedido, ele fez de lembrança das promessas, irmãos. Ele lembrou das promessas que Deus havia feito. Entretanto, porque Deus tinha ordenado Josué a dividir a terra por sorte, como seria? Vai ser lançado a sorte, mas ele pediu a terra. Como é que vai ser o meu caso? Se ele vai lançar sorte, como foi os limites do norte de Judá, em toda a região, como vai ser agora Calebe? Como ele vai assumir a terra? A preocupação era: que critério nós vamos usar? No exemplo, num caso único e particular, ele sabe que ele não poderia, Josué não poderia dar essa terra a ele, se não fosse por ordem divina. Ele não tinha como dar a terra a ele, porque o critério era lançar sorte. E como é que ele pode dar uma terra que foge ao que Deus ordenou? Trazendo à memória aquilo que Deus havia prometido. E a promessa foi: essa terra será dada a Calebe. Por isso, irmãos, preste atenção num princípio muito claro aqui. A ordem de Deus é o que define o caminho por onde Josué vai seguir. Em todo caso duvidoso que você estiver, em toda situação duvidosa que você estiver, para onde você deve ir, para onde você não deve ir, é desejável conhecer a mente de Deus e reconhecer o que Deus requer de nós. Quando digo a mente de Deus, entenda, conhecer a sua vontade, a sua palavra. Eu preciso saber a vontade de Deus, para que a decisão que eu tome, num caso de dúvida, não venha contradizer aquilo que Deus ordenou. A única razão pela qual Josué deu essa terra a Calebe, sem lançar sorte, foi porque Deus havia ordenado isso a ele. E é dito que ele estaria entre os filhos de Judá. Isso foi dado a ele entre os filhos de Judá. Deus dirigiu isso, irmãos. Veja que coisa: a sorte foi lançada entre os filhos de Judá, e ele escolhe uma terra entre os filhos de Judá. O Senhor se preocupou com os detalhes, com Calebe, de tal maneira que ele não pediu uma terra fora dos limites da sua tribo. Que coisa interessante, ele não está separado dos seus irmãos e está ao redor daqueles que pertencem à sua tribo e às tribos de Israel. A segunda coisa importante nessa sessão, que vai do verso 13 ao 19, irmãos, é que Calebe, tendo obtido aquilo que ele pediu, e é importante, isso está descrito no verso 14, veja, o verso 14 diz assim: dali expulsou Calebe os três filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Assim que foi dada a ordem, disse: essa terra é sua. Ele tinha dito no capítulo 14, ele tinha 85 anos, mas tinha o vigor de 40. E ele parte para conquistar a terra. E ele expulsa os três filhos de Anak. Eles são expulsos da terra. Veja a confiança que ele tinha, irmãos, no sucesso do seu trabalho, por uma razão simples: porque Deus estava com ele.
Se você voltar no capítulo 14, verso 12, veja o que o texto diz sobre Calebe. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. O Senhor estará comigo. Ele não tinha dúvida disso. A presença do Senhor estava com ele. E é interessante que ele não mata o gigante. Lembre-se que esses aqui são gigantes, anaquins, são homens valentes. E vocês lembram muito bem o que aconteceu quando eles foram espiar a terra, e esses gigantes foram vistos, houve grande pavor, e eles, parte dos espias, voltaram angustiados. Agora, com a presença de Deus, os gigantes se apavoram diante deles e fogem. O corpo, a estatura, a força daqueles homens não suportou a pressão que a mente deles fazia. Eles fugiram com medo. É por isso que Deus muitas vezes, irmãos, ele quebra o espírito dos príncipes. Ele angustia a alma daqueles que têm poder. E é interessante notar ainda, eles confiavam tanto na sua força, que eles não podem resistir. Lembrem-se, irmãos, não é assim que nós somos chamados a lutar contra os nossos adversários. O Senhor diz na sua palavra ao seu povo: Satanás está como um leão ao nosso redor, querendo nos devorar. Nós não vamos poder destruí-los, mas eles vão fugir. Eles vão sair, exatamente como aconteceu aqui. A coragem de Calebe, a fé de Calebe, o levou a tomar decisões difíceis e que podem ser julgadas de muitas maneiras. Tanto é que ele lançou o seguinte critério, acompanhe comigo os versos, a partir do verso 14, ele diz: dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak. E o verso 15: subiu aos habitantes de Debi, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Veja que coisa interessante, irmão. Imagina um pai fazer isso com uma filha. Aquele que derrotá-lo. E é interessante que essa palavra Kiriat-Sefer, a palavra Sefer em hebraico é livro. Tudo indica que era uma região, como se tivesse biblioteca, livros naquela região, e eram pessoas até de um certo entendimento. Tudo bem que a palavra Sefer também pode significar contar números. Por exemplo, tudo bem que essa palavra nossa em português vem mais do árabe do que do hebraico, como por exemplo cifra, não é? Ela tem uma conexão com o hebraico, mas ela vem do árabe, é mais claro o árabe nisso. É Sefer, cifra, é o princípio de contar número, entendimento, cálculo. E aqui nesse contexto ele diz: você vai, quem destruí-los? Eles são poderosos e fortes e são homens de letras. Quem destruí-lo vai casar com a minha filha. Então, veja, ele não vai entregar a filha a qualquer um. Dentre os da sua tribo, dentre os do seu povo, o homem capaz e valente vai casar com ela.
Mas impressionante, irmãos, é que isso deve ter despertado, imagina, irmãos, que Otiniel, que vai ser citado como lá em Juízes posteriormente, esse homem aqui, ele deve já gostar dessa moça e criou força para destruir o inimigo. Você não vai lutar por uma recompensa. Ora, Jacó trabalhou por sua esposa, esse homem não iria lutar por aquela que talvez ele gostasse. Conquistar alguém às vezes demanda riscos, coragem. Diga ao Senhor Jesus Cristo que se fez homem para salvar sua esposa e morreu por ela. Quem é esse? O primeiro que matar, casa com minha filha. É interessante porque agora ele vai e mata, o texto descreve isso, o texto é muito claro, rápido a informação, né? Tomou, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. Otiniel cumpriu o que foi ordenado, e ele cumpre o seu voto, ele deu a filha para ele. E me parece que ela estava satisfeita. É interessante, irmãos, um pai que obedece a Deus contra as circunstâncias, um pai que se opõe àquilo que os olhos estão vendo, porque confia na palavra de Deus, e diz: essa terra é nossa, porque Deus assim o diz, e retoma para possuir a terra que Deus havia prometido a ele, com base naquilo que Deus havia dado a ele como fé e verdadeira esperança. Um pai que age por fé e não por vistas, ele cria um exemplo para sua filha, obediente. Ela sabe, esse pai que vai contra tudo e todos por causa da palavra de Deus, não me faria mal. Esse pai que quer o meu bem, e por isso, filhos, preste atenção. Quando seus pais falarem cuidado com essa moça, ou cuidado com esse rapaz, vocês devem obedecê-los. Não tomem decisões à parte do julgamento dos seus pais. Não façam isso. Sendo eles, principalmente, homens que temem ao Senhor. Dessa maneira, o amor é mais forte, é tão forte quanto a morte. E certamente tão cruel quanto a sepultura. O amor é tão forte quanto a morte. Ele estava pronto a morrer por aquela que ele queria casar. Por aquela que ele queria casar. Ela foi tão obediente, irmãos, que Matthew Henry, e aqui eu vou me valer desse aspecto que é belíssima a maneira como ele descreve. Ele diz assim: ela não duvidou, e ela, quando teve a oportunidade de chegar à casa do pai junto com seu marido, ela passa a pedir a ele
o marido diz a ela: fale com seu pai, é esposo dela, e ela age de conformidade com o que foi conversado com o marido, não é meramente uma decisão dela, ela como filha toma a decisão de falar, mas isso foi acordado com ele, ela não pediria se não fosse acordado com o próprio marido, e é isso que o texto diz. Veja, esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ela foi pediu a ele, não foi pedir ao pai primeiro, insistiu com ele: vamos pedir ao nosso pai. E ele acorda, ele diz ok, e ela então vai e fala com o pai. Ela não tomou decisão de ir ao pai diretamente, sem conversar com seu esposo, Esposa, sempre nas decisões que você vai tomar, consulte o seu marido, porque isso diz respeito ao bem da sua casa. O bem da sua casa. E ela toma algumas atitudes. Matthew Henry descreve ainda: ela desce do animal. Veja como ele descreve, irmãos. Ela apeou do jumento. Ele pega os mínimos detalhes. Isso ele diz como reverência ao seu pai, porque ela ainda o honrava, tanto quanto depois de casada. Ela ainda honrava o seu pai. Ela não grita de cima do animal, ela desce como sinal de respeito e fala com ele e diz a ele o que ela quer. Perceba como ela descreve o pedido dela, irmãos. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Ela não disse: esse é o meu direito, eu já saí da casa do meu pai, dá-me um presente. Dá-me um presente. Ela estava certa, irmãos, que ela tinha casado com o consentimento do pai. Mais do que isso, ela casou conforme a ordem dada pelo seu pai. E ela disse: o Senhor nos deu uma terra seca, concede-nos também uma terra que tenha água. Concede-nos isso. Uma terra sem água, irmãos, é como uma árvore sem seiva, ou um corpo de um animal sem sangue. Eu preciso, e ele diz assim: dá-me também fontes de água. Da maneira como ela pede, da maneira como ela desce, como ela se porta, e ela fala com seu pai, a resposta é imediata. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Deu terra e muita riqueza. Que princípio, irmãos, tão glorioso nós podemos extrair daqui? Que princípio maravilhoso podemos extrair daqui? Ainda citando Matthew Henry, ele diz: dessa história nós aprendemos que não existe quebra no 10º mandamento. Qual o 10º mandamento? Não cobiçarás. Ele diz: nessa história nós aprendemos que não há quebra do 10º mandamento quando moderadamente nós desejamos os confortos e as conveniências desta vida, e quando nós obtemos de modo regular,
Segundo, que o marido e a esposa deveriam mutuamente se aconselhar e conversarem, a comunicação no matrimônio, e concordarem aquilo que é bom para a família. Imagina consultar o Pai Celestial acerca das bênçãos, das fontes que caem do monte e que descem sobre nós. Terceiro, os pais nunca deveriam pensar, irmãos, nunca deveriam pensar que é errado dar aos seus filhos a manutenção, a ajuda, especialmente quando eles são filhos obedientes. Quando precisam, como Caleb deu a sua filha, mesmo casada, pediu ao seu pai, e ele deu. E aí ele deu. A última parte dessa sessão inteira lida apenas, irmãos, com a posse das cidades, as muitas cidades que estão dispostas aqui na terra de Judá. Preste bem atenção como essas cidades são aqui estabelecidas, irmãos. Perceba que tudo que está posto aqui, do verso 20 até o final, é uma sessão inteira de todas as cidades aqui estabelecidas, do 20 até o fim. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. Tudo isso foi dado a eles, cidade após cidade, região após região. Segundo a profecia dada a Judá por Jacó, em Gênesis 49, verso 8 a 12, é dito que Judá daria a luz, ou isto é, dele brotariam reis e eventualmente o rei dos reis, o Messias, até que venha Siló. Só para você não ter dúvida do que eu estou falando acerca de Judá, lá em Gênesis, no capítulo 49, volte comigo, por favor, versos 8 a 12, que é a seção que trata da bênção específica a Judá. Diz assim o texto, 8 a 12: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Cidades e reis vão surgir de Judá. Mas quem é o grande rei? O rei dos reis dessa história no Antigo Testamento? Davi, o grande rei de todos os reis do Antigo Testamento, foi descrito como homem segundo o coração de Deus. Ele governou por 40 anos, ele trouxe paz a Israel, e foi o autor de muitos salmos belíssimos. Salomão foi notado por sua sabedoria. Foi durante o seu reino, você vai lembrar disso, que Israel levantou
levantou para o pináculo da sua glória, isto é, foi durante seu reino que foi construído o santuário. Ele construiu o grande templo em Jerusalém e foi o autor de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Muito tempo depois, Josias foi usado por Deus para trazer avivamento, quando a lei foi redescoberta, o templo foi purificado e os centros de adoração aos falsos deuses completamente destruídos. Esses reis reinaram em Jerusalém. Eles estavam no lado norte de Judá. Os judeus, irmãos, foram capazes, veja só, os judeus foram capazes de serem protegidos no tempo em que a Síria invadiu o Reino Sul. Samaria foi destruída e o sul foi preservado. Mas agora, você vai lembrar muito bem que depois de algum tempo, antes até mesmo da invasão do cativeiro babilônico, Jerusalém foi tomada por Davi. Vê que coisa interessante. Davi é quem toma Jerusalém definitivamente, como sendo o lugar da posse de Deus. A promessa foi feita lá atrás, mas somente no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, versos 6 e 7, você vai encontrar a terra sendo plenamente conquistada. Jerusalém agora pertencia, de fato, ao sul. Todas as cidades, elas apontavam especificamente para Jerusalém. Esses jebuseus controlaram a cidade de Davi até esse texto de 2 Samuel. Depois foi tomada definitivamente. Preste atenção, irmãos, num princípio que se levanta num texto como esse. As promessas, a ordem dada por Deus e o tempo que se determinou até que ela fosse tomada, não significa que a promessa naquele momento falhou. A espera é parte do conceito da promessa. Quando Davi entra na terra, a promessa que foi feita aqui se cumpre lá. Não é à toa e não é sem sentido que quando o sacerdote pega Cristo nos braços no santuário, ele disse: agora, Senhor, eu pode me despedir em paz, os meus olhos viram o Salvador. A promessa que foi feita em Gênesis 3,15, nasceria da mulher aquele que queria esmagar a cabeça da serpente e queria libertar o seu povo. Ele pega nos braços e diz: agora se cumpriu aquela promessa. Gênesis 3,15. Em Lucas você vai ter esse relato, e o mesmo Lucas vai descrever: Jesus Cristo se assenta no trono de Davi, seu pai, o rei de Israel. Judá, irmãos, não apenas protegia os limites, não apenas tinha o exemplo de obediência ao mandamento de Deus, mas tinha a cidade e o rei que apontavam, sem dúvida, para Cristo e a sua glória. Judá foi o primeiro da lista a ser descrito no processo de posse, porque da tribo de Judá
viria o Salvador. Viria o Salvador. Nós temos a segurança de que nós podemos confiar na palavra de Deus. Caleb já nos mostrou isso. Judá é a realidade acerca disso. Josué obedeceu o que foi ordenado. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, como elas estão reveladas na sua palavra. Como igreja, é isso que é requerido de nós, até chegarmos a Jerusalém celestial. Quando nós adentrarmos a Jerusalém celestial, que foi conquistada não por Caleb, nem por Josué, porque eles apontavam, mas por Cristo, o Filho de Deus. Podemos confiar nas suas palavras. Jerusalém já foi tomada, e todos nós que estamos em Cristo entraremos nela e viveremos com o Senhor para sempre. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, pelo bem que o Senhor tem feito ao teu povo, pela verdade do teu evangelho, pela certeza das promessas do Senhor. E como podemos confiar no Senhor e obedecer de todo o nosso coração, sem vacilar, porque a tua palavra é perfeita, ela não volta atrás. E assim, como igreja, nós seremos firmados nesse mundo que vacila, nesse mundo que muda de conceito tempo a tempo. Nós andaremos firmes, porque não dependemos de outro, senão do Senhor, que é imutável, cuja palavra é imutável e cuja promessa é infalível. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, mais uma